Yeshua, Jesus disse: quem quer que viva a interpretação dessas palavras não provará mais a morte. Quem procura deve continuar a procurar até encontrar. Quando eles encontrarem, eles serão perturbados, e sendo perturbados, eles se maravilharão e reinarão sobre todas. Alguns traduziam palavras apócrifas no sentido literal da palavra grega apócrifos, que significa oculto. Mas esse prólogo implica muito mais do que isso. Yeshua veio para nos revelar as palavras do segredo do humano e do divino, Deus no humano e o humano em Deus, o segredo do ser e do amor. No Evangelho de Mateus, ele nos convida a rezar ao Pai que está aí, em segredo, e não ser rígidos em nossa justiça, como os fariseus e os hipócritas. O Deus de amor que habita nas profundezas da existência humana é um segredo, e é dessas profundezas ocultas que podemos agir, pensar e falar em verdadeira liberdade. Yeshua, o vivo, o desperto, revela por meio de suas palavras, sua vida e seus atos que todos os seres humanos podem realizar e manifestar. Ele encarna plenamente a vida e o amor. Por isso, lhe é dado o nome de vivente, o revelador daquilo que podemos alcançar se nos permitirmos ser e viver na presença de Deus. Dídimo Judas Tomás, o gêmeo. Dídimo em grego é um amigo íntimo de Jesus que compilou essas palavras. Elas foram escritas por Tomé, o que poderia significar o próprio apóstolo durante a época de Yeshua, ou talvez outro autor que representou a linhagem de Tomé. Segundo a tradição posterior, Thomas ou Tomé morreu em Madras, na Índia, e seu túmulo ainda é venerado lá até hoje. Mas o que é importante para nós é ler essas escrituras para nos aproximarmos da palavra, ouvir a voz e o segredo do vivente dentro de nós. Yeshua disse: quem vive a interpretação dessas palavras não vai mais saborear a morte. A hermenêutica, ou arte da interpretação, implica algo mais do que se exige, que muitas vezes se limita a reconstruir o contexto de uma escritura para explicar sua escritura e também o seu significado, e se esquece de buscar um significado mais profundo para isso. É como medir a estrutura e a espessura da casca e esquecer de provar a amêndoa que está dentro dela. Os hermenêuticos têm sede de significado e não estão tão interessados na cor e na forma do jarro de água quanto em beber na fonte, que é mais acessível por meio das palavras. Ser hermenêutico, nesse sentido, significa viver uma interpretação da logia de Yeshua. Significa tornar-se um, mesmo que apenas por um momento, com esse significado. Este momento de unidade desperta em nós a presença do incriado e o gosto de algo além do que é composto, e portanto sujeito à decomposição. Em outras palavras, o gosto de algo além da morte. Existem, por exemplo, diferentes maneiras de interpretar uma peça musical. Os músicos às vezes prestam um desserviço ao compositor devido à falta de inspiração, ou também a usar um instrumento mal afinado. Mas a maior propriedade na arte hermenêutica é a consciência do espírito com que interpretamos a palavra em questão. Esse espírito está em harmonia, em ressonância com a vida que respira no texto que procuramos traduzir. Devemos também ter um bom instrumento, conhecimento e uma inteligência cultivada e sentimento para perceber que todos os harmônicos desse texto são sutis. Os maiores músicos são aqueles que após uma longa prática conseguem esquecer o que estão interpretando. Eles se tornam um com a inspiração que moveu o compositor, e a música é tocada por meio deles como um instrumento. Yeshua se tornou o intérprete que vive o significado do amor e da vida por meio de ações e também de palavras. Sua exégese foi escrita não apenas por meio de seus ensinamentos, mas também com sua carne, seu sangue, seu riso e suas lágrimas. Aqueles que tinham olhos para ver, viram nele o vivente. Yeshua disse: quem procura deve continuar procurando até encontrar.
Quando eles encontrarem, eles serão perturbados. E sendo perturbados, eles se maravilharão e reinarão sobre todos. Este logion descreve os estágios principalmente da gnose, que constituem um verdadeiro processo iniciático. O primeiro estágio é a busca e a segunda é a descoberta. O terceiro é o choque e a perturbação dessa descoberta. A quarta é a maravilha, o assombro. E o quinto é a presença e o reinado sobre todos. O último desses estágios é mencionado no manuscrito de Oshiru Suzy, onde esse reinado sobre o todo é posteriormente descrito como grande repouso. Isso também encontra eco no Evangelho de Filipe e em Clemente de Alexandria. Alguma elaboração adicional sobre cada um desses estágios pode ser útil. O buscador deve estar sempre em busca. A verdade está escondida para ser encontrada. Como disse o profeta, é um Deus escondido que nos convida a participar desse grande jogo de busca. Um velho rabino explicou a seu neto da seguinte maneira: quando você brincar de esconde-esconde com seu amigo, imagine sua decepção e dor se ele esconder e você simplesmente parar de procurá-lo. Quando paramos de procurar o Deus oculto, renunciamos ao jogo divino. No entanto, esse jogo, essa busca, é o que dá sentido à nossa vida. Não é, por exemplo, toda a história de Israel uma brincadeira de esconde-esconde entre o povo e o seu Deus? Assim, a primeira etapa do caminho da iniciação consiste em redescobrir a sede e o gosto pelo jogo, pela busca. Consiste em se tornar um buscador e permanecer um buscador, mesmo depois de termos encontrado, de modo a experimentar as novas e infinitas profundezas daquilo que descobrimos. Em certo sentido, buscar já é encontrar. Do contrário, como poderíamos ter a ideia de pesquisar? Como poderíamos ser impulsionados por esse desejo, a menos que fosse por algo de que de alguma forma já conhecemos? Certamente todos nós já tivemos momentos de nossas vidas que testemunham isso. Momentos de descobrir a luz, mesmo que apenas de uma estrela brilhante, que sempre esteve lá, na mais escura das noites. Você não me procuraria se não tivesse me encontrado. Assim, o movimento essencial da busca é uma abertura genuína para o que já está aqui, mas não sabemos o suficiente. No centro de vocês há algo que vocês não reconhecem, disse João Batista aos seus discípulos. Em nosso íntimo existe uma presença que precisa ser reconhecida e afirmada. Buscar, encontrar, significa estar cada vez mais aberto ao dom que sempre foi nosso. O reconhecimento do ser nos perturba e nos aflige os pensamentos, pois o despertar para essa dimensão nos obriga a questionar a nossa visão ordinária, dita normal no nosso mundo atual. Quando a física quântica mostrou que um objeto pode ser tanto uma onda como uma partícula, tanto presente quanto ausente, muitas das melhores mentes ficaram muito perturbadas, pois a lógica comum não poderia lidar com esse fenômeno. A experiência do ser é um questionamento radical de nossa visão de realidade. Uma visão condicionada pelos meios conceituais com os quais pensamos que entendemos a realidade. Essa descoberta de que nossas maneiras habituais de conhecer o mundo nada mais são do que isso, são hábitos, não pode ocorrer sem problemas e transtorno. Quanto mais aceitamos esse problema como um estágio necessário na nossa própria evolução, da nossa vida, da nossa consciência, mais somos elevados aos poucos ao maravilhamento e ao conhecimento do oculto. No quarto século, Gregório de Nissa disse: conceitos criam ídolos de Deus, dos quais só a maravilha pode nos dizer alguma coisa. A tradição filosófica grega também via a maravilha e o espanto como o início da sabedoria. Em nossa época, Einstein observou que apenas os idiotas são incapazes de se maravilhar, e podemos definir os idiotas como aqueles que abandonam sua busca, pensando que já sabem. Quanto mais descobrimos, mais nos maravilhamos e ficamos maravilhados com isso. Mas esses dois não são algum tipo de imaginação ou fantasia romântica. Para Einstein, o espanto está no fato de que, em certos momentos, o mundo se torna inteligível, de que existe uma possibilidade de ressonância entre a nossa inteligência e o próprio cosmos, como se ambos fossem animados pela mesma consciência. Só depois de experimentar essa maravilha podemos entrar no mistério daquilo que reina sobre todos nós. Nesse estágio, nós nos percebemos não mais como separados do mundo, mas como um espaço onde é possível ao universo se tornar
consciente de si mesmo. Eu sou um com o que reina sobre tudo. O mesmo espírito, a mesma respiração, a mesma energia que move montanhas e estrelas se move. O salmista fala: montanhas saltando como carneiros e morros como cordeiros. Uma imagem que faria um geólogo moderno se sentir em casa. A vida que surge nas veias de uma criança é semelhante à seiva que faz as árvores crescerem. Aqui eu me vejo apenas como uma expressão particular entre outras do mesmo tudo que é um. Aqui, na viva interconexão de todas as coisas, conheço a imensidão do repouso. O significado do sábado é extremamente importante para os judeus. Depois do tempo de trabalho, de fazer, de possuir, devemos reservar um tempo para sentar-se diante de Deus, para simplesmente ser. O tema do repouso é igualmente importante para os gnósticos. Por fim, pensando e sentindo, estão unidos nessa consciência que anima todas as coisas. E podemos encontrar o verdadeiro repouso. O que antes parecia contraditório ou em oposição agora parece complementar, pois uma passagem para além da dualidade se abriu, na miríade dos reflexos espalhados por todos os lagos do mundo. Descobrimos uma única lua. Essa não dualidade viva é a paz e o repouso que são buscados de uma forma incessante em todos os estágios do caminho do iniciático. Mas o caminho espiritual requer que vivamos a busca plenamente e não tenhamos medo ou aversão a problemas e transtornos, para que possamos encontrar nosso lar nessa maravilha e repouso. Bem, esse foi um pequeno trecho do Evangelho de São Tomé. Espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos bem-vindos sempre ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.